Vamos entrando nessa roda. É isso. É muita mulher nesse mundo. Pepe é a minha mãe ali, que coisa fofa! Comendo alguma coisa gostosa e não mandou para mim? Mandou para mim. Muito bem, mãe. Rose! Tá me ouvindo? Primeiro, pessoal, vamos começar essa roda. A gente fazer uma roda como esta, num momento como este. Vocês já sentiram? Sintam. Percebam como é um atrevimento. Percebam a beleza desse atrevimento. Num momento que não é fácil. E fazer uma roda como essa, aonde o riso é reza, o riso aqui é reza. É de uma vontade genuína de novos tempos. Então, primeiro a gente quer agradecer, eu e a Elis, muito a disposição para uma roda como essa. Cabana, ele surge o ano passado, em 2020, por um desejo, um sonho meu e da Elis, de possibilitar estes encontros, de possibilitar estas trocas. E ele foi agregando outras pessoas. E hoje o Cabana é plural e cada vez mais será mais plural. Então se sintam cabana. Se imaginem entrando numa cabana. Se imaginem acolhidas. Se imaginem esperadas, desejadas neste espaço. Eu sou a Rosana, para quem não conhece. E independente das minhas formações, eu estou nesse momento como uma mulher. Numa jornada de me descobrir cada vez mais. De me pensar cada vez mais. Elis, a fala é sua. Muito breve. A Rosana já falou da nossa alegria, né? De estar aqui com vocês, de estar fazendo esse primeiro encontro do Fogo Sagrado. Então, não tem muito o que falar. Eu acho que a gente só de se enxergar aqui, né? Cada uma com os seus olhinhos aqui, já está mostrando, né? Por que veio, como disse a Rosana, em tempos difíceis, né? Um atrevimento a gente parar às 8 horas da noite de uma quarta-feira para se reunir com mulher que a gente vai se escutar, né? A gente vai ouvir um pouco de uma provocação e depois a gente vai falar e se escutar. E depois a gente até pode entrar nesse comentário mais a fundo, mas falar e escutar, né? A escuta, ela é muito da mulher. E socialmente nós fomos muito taxadas, rotuladas e identificadas como as que falam muito, né? Quando na verdade a nossa natureza muito é de escutar. Então, hoje a gente vai poder se escutar, porque enquanto eu escuto o outro, eu me escuto. Eu sou Elis, sou mãe de 2 filhos, sou uma mulher de 52 anos, e que demorou um bocado para se descobrir mulher. Então é isso, cada mulher tem uma trajetória na sua descoberta de ser mulher, né? Isso é muito lindo. E assim a gente vai tecendo
encontrando outras mulheres, como eu tive a felicidade de encontrar mulheres, nossa, que eu amo demais e que estão aqui algumas. E esse é mais um momento para a gente estar junto como mulher. Então vamos lá, Rô, você. Muito bem, meninas. O fogo sagrado é uma ação, mais uma ação do Instituto, e ele vem sempre com uma pergunta. Fazer um encontro feminino, ler livros, um livro por mês, e discutir e pensar, será mesmo que nós podemos mudar? Será mesmo que nós podemos pensar diferentes as nossas vidas? Será mesmo que numa história tão pronta para o feminino, é possível pensar outra forma de ser e viver? Nós abrimos aqui, voltando na história, lá atrás, a nossa base é junguiana. E o Jung, ele como um pesquisador das inúmeras culturas, e num tempo em que isso precisava ser muito defendido para poder existir, ele sempre se apoiou na história. Lá na história, nos traços históricos, nas culturas. Então nós vamos também abrir o fogo, conhecendo a nossa mulher lá de trás, lá na pré-história, quando essa ideia de feminino surgiu. A ideia do feminino, esta ideia que muitas vezes a gente imagina que há questões que nós temos são desse momento contemporâneo e moderno, quando a gente pesquisa lá atrás, a gente descobre nessa ancestralidade coisas que vieram, funções que nós adquirimos historicamente. Vamos pensar a mulher da caverna. Naquela época em que o humano estava se constituindo humano, numa relação inteira, visceral, como um elemento da natureza, né? Que é o que somos, nós somos a natureza na espécie de humanos. Este humano, ele começa a fazer o que o Jung ele vai falar como o primeiro movimento de opostos arquetípicos, que é uma diferenciação. Existe mulher, existe homem. Ok? Muito que bem. Vamos pensar essa mulher ali. A mulher, naquela época, ela tinha ciclos anuais. Este ciclo menstrual de 28 dias, ele não é uma construção natural. Verdade. Nossos ciclos eram anuais. Como assim? Passávamos 9 meses grávidas, em gestação, e 3 meses em amamentação. E iniciávamos o próximo ciclo. Por quê? Porque engravidávamos. A ideia de não engravidar, ela não existia. Como assim? Como assim? Que nós, ali naquele processo, vivendo ali naquela realidade, né, não havia um impedimento da relação
para que não houvesse a gravidez. Então, para as mulheres, ser mãe, né? E que nem era esse era um construto começando, a ideia de que aquele ser que saiu de mim, então eu sei de onde saiu, e por isso é minha cria, e por isso eu me torno sagrada, porque é uma ação divina, e eu me torno um elemento divino. Então, aquela mulher ali, ela tinha ciclos anuais. Muito que bem. Nesse processo todo dela ter ciclos anuais, ela tinha, então, como funções cuidar dessa cria, cuidar do ninho dessa cria, a caverna, o espaço onde se habitava. Então, a mulher está ali, ó, ela que cuida da caverna, ela que cuida da cria. E também de coletar, porque o outro elemento, né, desta espécie, então o homem, caçava. Nessa coleta, os registros mostram que a mulher foi a primeira a perceber, anos passando e passando, que quando ela comia e quando ela jogava determinadas partes dessas frutas em determinados lugares, logo algo nascia. E óbvio que como nós aprendemos pelas condições associativas, ela foi descobrindo que aquilo nascia. Então a mulher foi a primeira a perceber que algo plantado pode brotar. Ela, como um elemento divino, porque ela já gerava um ser, passou então a cuidar também da agricultura. Então temos lá, vamos pensando o tempo. Essa mulher era a que cuidava da cria. A cria era dela. Era a que cuidava do ninho, da caverna. Era a que cuidava, quando os homens traziam as caças, da vestimenta, período glacial. Percebam como as questões básicas eram feitas pela mulher. É um período matriarcal, de um poder muito grande para o feminino. Né? Muitas vezes a gente imagina, isso nunca existiu? Não, isso existiu. Lá na pré-história. Um poder feminino, onde essa mulher, ela ocupava, ali no clã, uma ideia de divindade. Muito bem. Quando eles passa-se o tempo, quando essa mulher começa a perceber o que é que realmente gera aquilo que brotou, a gente tem uma mudança de pensamento, né? E a gente está falando ali do Paleolítico, e a gente está falando do Neolítico, que é a condição da agricultura. Antes disso veio o fogo, e a mulher era quem cuidava do fogo, cuidava da alimentação do fogo. O fogo precisava ser alimentado e ela cuidava da alimentação do fogo. Vão percebendo? Comecem a sentir aí nesses esse pequeno pontuar da história, a nossa construção de ideia de mulher.
ela é histórica, social e cultural. Nessa época, a terra ao brotar é vista também como uma divindade. Se a mulher gera e se a terra gera, é a deusa terra. A mulher gera, a terra gera. A deusa terra. A gente não fala o deus terra, a gente fala a deusa terra. Olha de onde vem. Olha lá, isso tudo está em nós. Nós somos essas construções. Nós somos esta ancestralidade. E aí, Rosana? Alguém será que se atreveu a pensar, epa, eu não quero bem assim. Com a mudança e com a transformação, com as transformações deste construto de ideias chamado feminino, chamado mulher, o cio, que era como nós mantínhamos o ciclo anual, também foi se reconstruindo, se transformando. E nós passamos a ter rituais de fecundidade. O cio foi sendo substituído para rituais de fecundidade. Continuávamos com ciclos anuais, mas como rituais de fecundidade. Fomos aprendendo a ver os ciclos do tempo. Olha, o tempo também se transforma. Na primavera, e a gente sabe que se a gente se reunir aqui para morarmos todas na mesma casa, dá 3 meses a gente está menstruando no mesmo momento, né? A gente sabe que a gente se autorregula. Isso é muito interessante. Quem tem filhas percebe isso muito claramente, né? Período de menstruação é autorregulado pelo coletivo. E isso também acontecia. Isso, óbvio, isso é biológico, isso é social, isso é cultural, porque não são frações e partes separadas. Nós somos uma totalidade. E essas mulheres, elas iam então, ali elas começam a se transformar e a participar de rituais. E um dos rituais mais importantes são os rituais da fecundidade. E elas percebiam o seguinte, ó, dava lá a primavera, olha lá, as crias nascendo. Nós amamentávamos, o nosso corpo se recuperava, tínhamos os rituais de fecundidade e voltávamos à gestação. Tudo bem. Nós disse não. Não. Nós disse não. Não quero participar do ritual. Em um regime matriarcal, a imposição pela força nunca foi a natureza. Lógico que as mulheres se assustaram. Hã? Não quer? Não quer participar de um ritual da fecundidade? Não. Ok? Mas terá que ser banida? Como? Essas mulheres que disseram o primeiro não, historicamente, foram enviadas para as florestas. Olá! Diz não!
se atreve. Nas florestas, claro que muitas morreram, e claro que muitas foram aprendendo a viver lá nas florestas. Foram aprendendo a viverem em momentos de mais solidão, em momentos de maior silêncio. Existem registros que essas mulheres começaram a domesticar gatos. Não eram os cachorros foram domesticados pelo masculino para as caças. Essas mulheres começaram a olhar para os gatos, muito menos na ideia da domesticação e mais na ideia da comunhão. Gatos conhecem ervas. Gatos conhecem fungos. Gatos iam ensinando o que comer, o que não comer, o que tocar, o que não tocar. E como essas mulheres estavam sozinhas, elas se tornaram mais noturnas. Por quê? Porque elas eram perseguidas. Elas disseram não, amadas. Então, elas saíam à noite. E elas começaram a parar de idolatrar a deusa Terra e passaram a idolatrar a deusa Lua. Principalmente a lua cheia, porque iluminava melhor a noite. E ela podia se sentir mais segura. Passa o tempo, convive com a lua, convive com os animais, convive em espaços de maior solidão. Aprende sobre ervas, fungos, raízes. Isso é história, pessoal. Isso é história. O que acontece? Quando eu aprendo, eu compreendo. Quando eu compreendo, sei usar. E aí essas mulheres passaram, então, a conhecer curas. Passaram a conviver com morte e com vida. E essas mulheres, sem relações, passaram a menstruar. Então, elas passaram a conviver com sangue. E descobriram que o corpo delas sangrava. Geralmente de 4 em 4 luas. E elas descobriram também que isso não matava. Que isso era natural. Estas mulheres tinham oscilações emocionais. Coisa que a gente quase não conhece, não é, pessoal? Nós não conhecemos sobre isso. E óbvio que falar com a bruxa que disse não era algo muito complicado, porque as outras mulheres descobriram que elas sabiam sobre cura e vinham procurá-las de vez em quando. Mas não eram todos os dias que a bruxa estava a uma fofes. Tinha dias em que ela estava por um fio. Não vem com blá, blá, blá. Quando a gente vai estudando, lendo e analisando, a gente vai descobrindo como nos construímos.
e como nos contam. E o quantas vezes a forma como nos contam é totalmente diferente da forma como nós somos. Ao dizer não, essas mulheres descobriram outros ciclos. O fogo sagrado convida vocês para descobrirem outros ciclos. Para não terem medo. Para não terem medo de pensarem de outras formas. Eles descobrir outros ciclos. Acho que se todo mundo olhar para si, para sua vida, para o seu momento de vida, né? Rapidamente vai perceber que todo mundo está vivendo uma mudança de ciclo. Já temos ciclos na nossa vida que naturalmente vão acontecendo desde a infância, adolescência, enamoramento, casamento, gravidez, filhos, trabalho, mas especialmente estamos no momento em que a humanidade inteira, e aí a mulher, cada uma de nós, muito especialmente, pode olhar, né, para a sua vida e entender, nossa, eu estou começando outro ciclo na minha vida. Para todo mundo está começando outro ciclo. Bom, sobre ciclos e sobre fases da vida da mulher é o que a Annie Lindbergh, essa americana, fez quando escreveu esse livro. Esse livro eu li há uns 20 anos atrás e uma colega mencionou, acho que foi no início do ano, sobre ele e eu lembrei, nossa, eu tenho. E aí li e mandei para algumas amigas para lerem também, porque eu fiquei encantada. E veio a ideia de gravar trechos. Então, por quê? Ele é um livro pequeno, mas de uma sensibilidade, uma delicadeza que quem já o pegou e já leu sentiu, como com aquela profundidade que só a simplicidade e a delicadeza conseguem chegar. E a ideia agora, gente, é eu ler um trechinho para vocês e que vocês sintam como que essas palavras chegam em vocês e a gente abre para cada uma que quiser contar o que isso que eu ouvi que a Anne, em 1950, escreveu. Uma mulher escritora e aviadora, mãe de 5 filhos, 12 netos, com uma tragédia terrível na vida dela. Na biografia dela tem um momento muito difícil, um filho dela, na época que moravam nos arredores de Nova York, um filho foi sequestrado e morto, virou caso nacional. E ela, com o marido, que é um aviador muito conhecido lá, o Charles Lindbergh, nos Estados Unidos, eles foram morar na Europa e depois, na época da Segunda Guerra Mundial, voltaram para os Estados Unidos. Então, uma mulher com perdas, com dores, com feridas grandes, né? E uma escritora, nossa, encantadora. A gente teve um livro que a gente lê de palavra por palavra, tudo dá para parar cada frase e conversar com vocês, e enfim, seria uma delícia. Mas então a gente pensou 2 trechinhos, que foram justamente os trechos que eu coloquei no vídeo, que eu vou ler agora um pouquinho mais, que fala, primeiro, de uma propriedade da mulher, uma propriedade no sentido de uma característica que nasceu da sua natureza física e psicológica, porque o corpo da mulher é feito, né, para receber o espermatozoide, receber o bebê que é gerado nesse colo e receber o alimento que vai alimentar o seu filho. Então, a mulher tem no seu corpo e na sua psique uma coisa muito ligada à outra, né? A gente sabe disso, que uma coisa está ligada à outra, o meu corpo e a minha psique.
Então, ela tem essa propriedade, essa característica. Tem muito a ver com o que a Rosana contou no início, né? Por que é sagrada, né? Por que a natureza é feminina? Porque é ela que cria. E ela que a natureza nos nutre, nos alimenta, é dela que vem os nossos alimentos, né? Então, é justamente dessa propriedade nutridora que a Anne escreveu um trechinho que eu quero ler. Só que eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, se possível, quem se sente confortável para isso, feche os olhos e escute. É rápido e depois a gente abre para trocar uma ideia sobre isso, tá bom? Quem se sentir confortável. Eu caminho ao longo da praia, embalada pelo ritmo das ondas, o sol batendo em minhas costas, sentindo a brisa e os respingos do mar nos meus cabelos. Entro e saio das ondas como os pássaros da praia, e então volto para casa encharcada, entorpecida, inebriada, repleta até a borda, com a solidão neste dia. Sinto-me inteira como a lua cheia, antes que a noite lhe roube um pedaço. Repleta como a xícara ao tocar os lábios. Há um aspecto de inteireza, expresso assim pelo salmista, um salmo, né? Minha taça transborda, que ninguém apareça, rezo com medo súbito, posso me derramar. Não seria isto então o que acontece com a mulher? Ela está sempre se transbordando. Todo o seu instinto exige constante doação. A eterna nutridora dos filhos, dos homens, da sociedade. Seu tempo, sua energia, sua criatividade se escoam por esses canais a qualquer oportunidade, onde houver uma fenda. Por tradição, nos ensinam a sermos doadoras. E por instinto, sentimos a falta de doar onde for preciso e sem demora. A mulher vem se transbordando eternamente, oferecendo pequenos goles a quem tem sede. Raramente lhe permitem o tempo, a quietude e a paz para que seu jarro se encha novamente. Mas por que não? Poderia alguém perguntar. O que tem de errado nessa entrega? Se doar é sua função, é função da mulher? Porque, voltando do meu dia perfeito na praia, sinto tanto medo de perder o meu tesouro. O tesouro de estar comigo mesma nessa praia. Não é só o artista em mim que tem medo. O artista, é claro, sempre se ressente por ter que se doar em pequenas doses. Ele tem que se poupar para manter o jarro sempre cheio. Não. É a mulher em mim que se torna, de repente, tão sovina. Aqui me confronto com um estranho paradoxo. Instintivamente, a mulher quer se doar. No entanto, fica ressentida por se dar em pequenas doses. Seria este um conflito básico? Ou eu é que estaria simplificando demais um problema muito mais complexo? Acredito que a mulher não se ressinta tanto por se dar em pequenas doses, mas por se dar em vão. Não receamos o fato de que nossa energia possa estar sendo escoada por pequenas brechas, mas que possa estar se perdendo no caminho. O problema é que não vemos os resultados de nossa doação de forma tão concreta como acontece com o homem em seu trabalho. E aqui eu paro. Depois ela vai falar sobre a doação com propósito e sem propósito. E aí, mulheres, ouvindo isso sobre a nossa natureza nutridora de nos doar incessantemente a todos ao nosso redor, e esse nosso esvaziamento, esse nosso cansaço, o que toca em vocês? Alguém conta para nós aqui o que quando ouviu sentiu? A questão de ciclos é impressionante, é uma das grandes dificuldades entre os dois gêneros, né?
de entender, né? Porque o bacana, parece que o aceitável, né, Ana Paula, é que a pessoa seja sempre igual. Ela é sempre igual. E nós não somos sempre igual. Nós não somos. Definitivamente, nem o ser humano é. E a mulher tem como característica funcionar em ciclos. Então, essa semana eu estou de um jeito, na outra semana eu estou um pouco diferente. Nessa semana eu posso atender menos necessidades minhas e poder olhar mais para tu, e na outra semana vai ter que ser o contrário, né? Então, essa natureza cíclica da mulher e não organizada, né, e linear, estável, é realmente um desafio para nós mesmas aceitarmos que nós somos assim, a gente não tem que se consertar nesse sentido, porque é a nossa natureza, e um desafio para quem convive com a gente. Sabe que quando a Rosana estava falando, né, a história sobre as mulheres da pré-história, eu fiquei pensando como é que podem falar que nós mulheres somos seres frágeis, né? É uma coisa assim que eu não consigo entender. Inclusive, eu sou mãe de 2 adultos, né? Meu filho tem 28, minha filha tem 20 anos. E ontem eu estava conversando com ele, como é que vocês podem? A gente menstrua, a gente gera um filho, a gente cuida da casa, a gente trabalha fora. Como nós somos seres frágeis? Aonde? Quem tirou isso? Gente, cozinha, faz tudo. Ângela, eu prometo. Oi. No próximo fogo, no próximo capítulo dessa história, eu vou contar para vocês, tá lá na história, da onde tiraram isso. Obrigada, Rosana. Muito bom. Nossa, Ana, uma coisa importante quando a gente pensa ciclos, e tem uma coisa nos ciclos, se somos cíclicas, nós também não nos definimos pelo ciclo. Prestem atenção nisso. Aquilo que eu faço em determinados ciclos não me define. Eu estar, por exemplo, no momento em que eu preciso me doar tempo, me doar atenção, me doar silêncios, não me define. Eu estar num momento expansivo, aonde a minha energia é projetada para fora, também não me define. Mas então somos indefiníveis? Somos multifacetadas? Somos cíclicas e multifacetadas. E quantas vezes a gente carrega pela vida etiquetas que as pessoas colocam e elas nem imaginam como é dolorido. Você é isto. Você é assim, tá? Ai, que louca! Ai, que histérica! Não, ela é calma. Ai, ela é fofis, doce. Não, ela é chata. Ai, ela é encrenqueira. Ninguém é uma coisa só. E isso é uma questão de prisão. Tanto a crítica, você é chata, é um julgamento, quanto, ai, você é tão maravilhosa, também é um julgamento e também é uma prisão. Porque aí te coloca nas costas você ter que ser sempre daquele jeito. Como você é calma, como você é comedida. Sim, na maioria das vezes. Mas eu tenho os meus momentos que não sou. E é muito importante. Isso só depende da gente, a gente se autorizar a ter momentos em que não é acima da média, abaixo da média, diferente do que a minha predominância. É claro que nós temos traços de personalidade que predominam, mas também é muito claro o quanto nos cansa, nos estressa, nos deixa tristes, nos deixa até doentes,
ter que andar sempre sendo de um mesmo jeito, quando tem momentos na vida, ou fases da vida, agora a gente falando de ciclos, né? Quando a gente entra numa fase da vida, por exemplo, dos 40, eu percebi uma diferença enorme, agora dos 50, enorme. Então, são fases em que a gente vive coisas e movimentos internos que antes não tinha vivido, né? E de um outro jeito, de uma outra forma. E a gente se autorizar a não ser sempre igual, isso é fundamental. Então, meninas, quando ouvir você é assim, você é essa, também sou assim, mas eu também sei ser de outro jeito. Também, olha que Senão o delícia. elogio, a gente só pensa na crítica, né? Mas o elogio é terrível. É terrível, porque a qualquer momento você pode perder esse elogio. Ah, você é tão delicada, você é tão fofa. E aí você fica se esforçando para ser sempre daquela forma. Não. Eu posso ter facilidade para ser delicada, e na maioria das vezes eu procuro ser. Mas eu posso também ser um ogro, né? A gente se autorizar mesmo, né? Eu acho isso muito importante. E quando uma mulher vem nos contando e vem nos trazendo a história dela, e uma história são 80 anos, pessoal. Perceba a força que isso tem. Perceba a força que isso tem. Dizer, ó, eu fiz a minha história e olha, eu tentei, eu fiz. Nossa, isso nos alimenta. Nossa, que delícia. Muito inspiração. obrigada. Nossa, muito forte. ele. Forte o que a senhora falou, me tocou muito. Da senhora dizer, eu tentei me desgrudar. Isso. Esse exercício a gente faz todos os dias, tentando se desgrudar daquilo que a gente tem que ser. Como a senhora falou, muito mais do que estava faltando na culpa do que nas suas vitórias. E olha que vitórias lindas, né? Incríveis, pioneira. E a gente tentando se desgrudar. Eu acho que o que a Rosana, eu acho que até a gente está caminhando, né, para uma finalização, não poderia terminar mais linda com essa mulher falando essa coisa mais linda. Eu acho que a Rosana, lá no início, nos contando das mulheres nas cavernas, e depois das mulheres que quiseram se desgrudar do que era esperado delas, do que era dito que elas deviam fazer, de participar dos rituais, né? De fecundação, não, como é que chama, Rô? Ritual de fertilidade. Elas quiseram se desgrudar, e para se desgrudar, elas foram para a floresta. E é igual, a mesma coisa, olha como isso é da mulher, a mesma coisa que a Anne fala. O que eu faço? Ela não usa o termo lindo que a senhora usou, porque ela não tem a sua sabedoria. Ela diz o que eu faço para me reabastecer. O que eu faço? Que eu dou, onde é que eu reabasteço o meu jarro? Que eu sinto que sai, e só sai. E ela diz, eu vou ficar no meu silêncio, eu vou ficar sozinha, eu vou curtir a minha companhia, vou aproveitar ficar comigo mesma, eu vou me escutar, eu vou, como disse a Paula, eu vou tomar chá comigo, vou comer biscoito eu mesma comigo. E é esse desgrudar que a senhora falou também. Eu me desgrudo do que disseram que eu tenho que ser. E faço o meu caminho, que é o que a senhora fez. Fez a sua história, a sua estrada, o seu caminho. Lindo, Rô, é isso. É isso, pessoal. Ela fechou tudo. Essa palavra eu nunca mais vou me esquecer. Me desgrudar. Desgrudar. Né? Nós, o Fogo sempre vai sortear um dos livros, é um livro que a gente discutiu, a gente vai sempre sortear aqui em quem participou dessa roda. Mas hoje não vai ter sorteio, porque quem ganhou, óbvio que foi a senhora. A dona Edione. Óbvio que foi a senhora. Nós entregaremos este livro, enviaremos este livro para a senhora, porque nós nos recusamos ao sorteio. Eu acho que aqui ninguém se opõe a essa recusa.
em função dessa fala tão gostosa de ouvir, tão importante, mais do que gostosa, importante de ouvir. Né? Nós precisamos nos ouvir. Dona Edione, deixa eu falar uma coisa antes, daí eu já me despeço. Olha, a senhora disse que estava bem difícil se desgrudar quando a senhora precisou exercitar isso, né? Há anos atrás, para sair, para namorar fora da sua cidade, namorar longe, para fazer faculdade, foi difícil. Mas olha, Dona Edione, não tá fácil se desgrudar hoje em dia também. Oh, meu Deus do céu, é histórico. Essa dificuldade é uma dificuldade histórica, social e cultural. Né? Talvez na sua história, quando a senhora mais teve que se esforçar para se desgrudar, era mais visível. Agora existe mais uma ilusão e a gente tem que perceber que a gente está grudada, que a gente está fazendo não o que a gente gostaria de fazer, sendo a mulher não que a gente gostaria de ser, fazendo o caminho não que a gente gostaria de fazer, mas fazendo o que é admirável, o que é bonito. A gente tem que ficar esperta, porque agora a enganação é maior. A gente se apropria desse construto que a gente denomina como história, mas a gente compreende essa história em nós e que somos também escritoras desta história. Nós aprendemos a conhecer e a nos perceber nesta contação de uma história que não para. Prazer enorme, enorme, enorme. Dona Edione, eu preciso que a senhora coloque o seu endereço. Depois a gente vai deixar ali para a senhora o endereço. Eu quero o endereço, tudo. Porque este livro aqui, ó, vai para a senhora, tá? E eu vou aqui abrir para a Elis depois se despedir, já vou começar me despedindo. Obrigada. Que delícia a sua participação. Ai, que legal isso, né? A arte de esperar, a arte de esperar. Marlene. Exatamente, olha aí, é isso mesmo. O quanto as decisões pessoais são julgadas por um script construído socialmente. Perfeito, é isso. Gente, chegamos ao final. Que delícia, muito, 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 muito obrigada. Obrigada a cada uma de vocês, obrigada a todos, todos, todos. Nossa, inauguramos o fogo sagrado. Que esse fogo sagrado aí permeie os pensamentos. Mês que vem nós temos outro. E vai ser sempre assim. Juntas, juntos, né? Pensando, ouvindo, se vendo. E tem sempre um livro aí para nos iluminar. Quero deixar um beijo gigante para vocês. Muito obrigada. Visitem o Cabana. Sábado tem café com rosquinhas, que é uma outra ação do Cabana, que é uma ação que a gente sempre traz algumas pessoas para discutirem algum assunto, né? Senta nessa mesa, toma um café, come uma rosquinha e vamos falar sobre isso. E sábado aí tem café com rosquinha, discutindo literatura feminina, discutindo coletivos, discutindo grupos femininos, discutindo o olhar de todo mundo a respeito disso. E está todo mundo super, super, super convidado. Beijo enorme, pessoal. Beijo, gente. Valeu, valeu. Peraí, vamos fazer uma foto. Foto! Eli, tira uma foto.
Mas e quem está com a câmera desligada? Marlene, Ana Dona Silva, Edione, Débora por Pires, favor, Anelise, coloca o seu endereço Cláudia, Cid. completo aqui no chat pra gente. Arrumou o cabelo, Cláudia, vou bater a foto. Peraí. Vai lá! Ah, peraí. Aqui. Deu. Ei! Obrigada, boa noite. Beijo. Boa noite! Beijo. Boa noite! Beijo, mãe! Me manda o que você estava comendo! Beijo!